Fala galera, eu sou a Dani. Eu sou o Vitor. E nós estamos em Edimburgo, na Escócia. É isso aí, a cidade que vive lado a lado o novo e o moderno. Uma cidade que antigamente, nos seus primórdios, era uma cidade murada, medieval. E hoje vive aqui esse espírito Harry Potteriano, né, digamos assim. Para os que gostam é especial. É isso aí, chegando aqui, botando o pé, a gente já viu aqui, deu uma palhinha, que cidade, né? Vou mostrar tudo pra vocês, então fica nesse vídeo até o final aí, que tá cheio de coisa boa por aqui. Fui! E acabamos de chegar aqui no aeroporto de Edimburgo e você viu que é bem batido ali, em todos os palanques tem a propaganda. E aqui na saída do desembarque também, olha só, esse Airlink é o ônibus que faz o transporte do aeroporto até o centro da cidade. Um ticket só de ida sai 5,50 libras e o ticket de ida com retorno livre, o horário que você quiser, sai por 8. Então se você vai para o centro e volta para ir embora aqui para o aeroporto de Edimburgo, já vale a pena comprar o Open Return. É meia horinha até o centro e esse serviço funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem outros meios de ir para o centro, como tem o trem, que vai daqui a lá, tipo um tram, né, um elétrico, ou também táxi, mas esse aqui sem dúvida é a melhor opção. Agora vamos lá pegar eles e ver como é que é esse trenzão aí. Chegando aqui no aeroporto, a gente está indo até a parada A, que é a da Airlink, que é a mais conhecida aqui, a mais falada, a mais segura. Mas eu tô notando aqui que tem vários pontos de ônibus de várias empresas diferentes, algumas até mais baratas. Eu vi ali um ônibus agora de 7 libras ida e volta, mas eu não sei se ele chega exatamente onde eu espero que ele chegue, se ele pega exatamente onde eu espero pegar para volta. E menos confortável, com certeza, porque parece um ônibus de linha esses outros aqui, ou uns ônibus de viagem, mas mais daqueles mais simples. O Airlink é um baita ônibus daquele tipo do Harry Potter, né? Já estamos no espírito do Harry Potter aqui, 2 andar. Como é que é o nome do ônibus do Harry Potter lá, produção? Não sei o nome, mas parece o ônibus do Harry Potter já estamos na terra do Harry Potter. Eu indico então pegar o Airlink aí, que já à primeira vista assim me parece o mais bacanão mesmo para ir até o centro. E já tô com o meu Wise ativado aqui, porque esse ônibus não precisa comprar antecipado, importante isso, é só você chegar e enfrentar a fila da galera que tá indo lá pro centro, tem bastante lugar, então não vai faltar. E a compra do ticket é direto aqui na boca do ônibus, com o cartão contactless, já nas placas diz, então é só você aproximar seu cartãozinho ali, comprar o ticket e entrar, tá? Não precisa comprar antecipado. Vou deixar o link aqui para vocês do Wise, para vocês economizarem em taxa aí nos primeiros dólares, 600 dólares enviados. Já dá uma economia boa aí, quem sabe paga até o ônibus aqui para chegar no centro de Edimburgo. E definitivamente esse ônibus é bem confortável, já dá pra ver aqui pela estrutura dele, mas principalmente quem viaja com mala de ônibus sabe que um lugarzinho para mala é essencial. E uma das ruas aqui mais instagramáveis, pertinho da nossa casa, já chegamos, deixamos as malas, é a Cockburn Street. Uma rua que é um pouco diferente, porque todas as outras aqui são com retas, é bem geométrica a cidade, e essa aqui ela faz uma volta bem bacana e dá esse ar aqui que vocês viram aí de beco diagonal, mas ainda não é o beco diagonal, parece bastante, mas o beco diagonal ainda tá por vir. Começando o nosso passeio aqui pela Royal Mile aqui de Edimburgo, olha só, me deparei com essa igreja, achei muito interessante, até voltei para gravar aqui para vocês. Kirk ali, ó, significa igreja, Tron Kirk. E essa igreja aqui, ela tem uma entrada convidativa e ali diz, é um open market aqui, um mercado aberto, uma feirinha de artesãos locais aqui da Escócia. E bem bacana, cara, dá uma olhada só, vou filmar pra vocês aqui porque eu achei muito interessante. É uma igreja, como vocês podem ver aí, ó, os vitrais, cheio de vitrais a igreja, lá. E aqui, ó, eles transformaram essa igreja então numa feirinha coberta com artesanato local, vários standzinhos de velas, muitas artes aqui, pinturas.
Cara, bem bacana, achei. Esse lugar aqui achei interessantíssimo mostrar pra vocês. Quando estiverem passando aqui por Edimburgo já sabe, né? Anota aí, Tron Kirk, a igreja Tron e o mercadinho local de artesanato. Como várias cidades grandes aí em torno do mundo, tem o seu museuzinho de história natural. Aqui o Museu Nacional da Escócia é um deles, conta a história aí da Escócia, desde os seus primórdios, conta também a história da criação do mundo, até os dinossauros, pelo menos todos os museus de história natural contam isso. Vamos entrar conferir. A parte boa do Museu de História Natural, ou o Museu Nacional da Escócia, é que ele é entrada de graça. Não tem que pagar nada, ele fica aberto aqui das 10 da manhã às 5 da tarde e é só você chegar e visitar. E uma coisa interessante que aqui dentro tem, eu vou mostrar para vocês lá. Nossa, e a primeira impressão aqui já é bem chocante, não sei se vocês vão conseguir ter a mesma percepção que a gente teve aí no vídeo, mas é o ponto alto aqui do museu, que é esse átrio. Olha só a claridade desse lugar, não sei se vocês repararam que a gente estava num ambiente mais escuro, mais fechado, assim, que lembra um pouquinho mais de Edimburgo, né, mais com cores assim escuras. E esse átrio aqui, ele é todo feito em armação de ferro, no estilo vitoriano, e foi construído em 1866. Realmente muito bonito e foi bem chocante aqui. Eu não tinha essa informação antes, eu estou passando para vocês aí o roteiro que o Vitor faz e ó, recomendadíssimo, mas realmente foi bem chocante. E outra coisa legal, além de ser gratuito, também tem um audioguide que você pode baixar aqui direto no seu celular. Você pode se conectar na rede Wi-Fi aqui do próprio museu e aí escutar o audioguide no seu celular. Tem nas opções de inglês, alemão, espanhol e francês. Aí dá para aproveitar melhor o museu e entender mais das inúmeras atrações. E andando pelo átrio central aqui, né, a galeria central, você nem se dá conta. Aliás, você olhando aqui, você não fala nada, né? Mas o chão é um chão marinho de fósseis. Essas pedras aqui, então, são todas fósseis, né, retirados do fundo do mar. Eles chamam isso aqui de um chão marinho, porque se você parar para observar, é cheio de fósseis no meio dessas pedras. Eu tô caminhando aqui, tô tentando achar um legal para mostrar para vocês. Olha só, tá vendo? Fósseis, tá vendo ali, ó, aquele caracolzinho ali? É mais um fóssil. Ando mais um pouquinho aqui. Aqui tem mais um, olha só. Então você vai andando aqui também, é uma brincadeira aqui de achar os fósseis nessas pedras, cara. Muito legal. Se você não presta atenção aqui, você realmente não percebe. Mas é realmente uma brincadeira de ficar olhando para o chão. E para quem viaja com criança como a gente, esse museu aqui, como alguns outros museus aí de história natural, eles geralmente são bem interativos, então a gente sabe que as crianças querem pegar e aí essas partes aí com vidro não ficam tão atrativas, eles acabam colocando essa parte interativa, né, para você tocar, para você ler, mexer. Infelizmente o Miguelzinho tá dormindo agora, não tá aproveitando, mas eu super indico aí para uma família, um casal aí com filhos. E a cereja do bolo aqui do Museu Nacional da Escócia é ela aqui, ó, a ovelha Dolly, sim, ela tá aqui. Primeiro mamífero clonado aí em 1996, parece que foi ontem a gente ouviu essa notícia, e tá aqui ela empalhada no Museu de História Natural, ou Museu Nacional da Escócia. Muito interessante, todo mundo vem pra cá, inclusive ela tá aqui num aquário giratório de tão interessante, todo mundo aqui vem pra ver ela. Finalizada a nossa visita aqui no museu, o que você achou? Muito legal, acho que vale muito a visita.
A gente separou uma hora aqui para ficar, mas foi bem corrido. E isso que o Miguel tava dormindo, porque eu tenho certeza que se o Miguel tivesse acordado, olha, com criança... Criançada vai à loucura aqui. 3, 4 horas aí, se você gostar, né, desse tipo de museu, com todas aí as curiosidades, enfim, todos os objetos ali que estão expostos, com toda a interação que ele gera. Então, tem o audioguia, tem a interação ali para você brincar, enfim... Tem a parte da tecnologia, que você pode falar de um lado, escuta lá teu parceiro do outro, dá para entrar nos carros, é muito legal para vir com criança, é de graça, todos os museus aí de história natural que a gente já foi por aí, paga, né, e não é dos baratos, e esse aqui é de graça. Cara, e lá dentro tem café, tem banheiro, tem tudo. Não sei como não tava mais lotado, né? Tá bacana. A estrutura dos caras são show. Então recomendo aí para vocês o Museu Nacional da Escócia, né? Que é o Museu de História Nacional aqui da Escócia. E se você quiser dar uma doação, ali tem várias maquininhas para você pagar com cartão de crédito, moeda e tal. Eles falam que a entrada é de graça, mas fica livre para você dar uma doação aqui. De 5 libras, né? Eu vi alguns de 5 e vi alguns de 10. Você que escolhe, é livre, para ajudar aqui o museu a manter esse padrão aqui, né? Ótimo. Agora vamos seguir nosso rolezinho. Saímos do museu, tava nublado, saímos do museu, céuzinho azul, né? Mas o friozinho continua aqui, faz 5 graus, vamos atrás de um cafezinho. Importante, deixa o like aí no nosso vídeo e acompanha até o final aí. É de graça também, né? É de graça, teu like é de graça. E aqui foi o cafezinho onde nasceu a história tão conhecida aí, que eu sou tão fã de Harry Potter. Então a J.K. Rowling veio aqui durante muito tempo escrevendo aí a história famosíssima do Harry Potter. E é bem especial esse lugar, infelizmente está fechado aqui, teve um incêndio, eles estão em outros lugares até poder reformar. Mas atrás tem uma vista para o castelo de Edimburgo e também para um cemitério, da onde ela tirou aí muitas inspirações de nós, e é para onde a gente vai agora conhecer. E antes de adentrarmos aqui ao cemitério, a estátua do cachorro que dá o nome, aliás, para o cemitério, Greyfriars Bob, que é um cachorro fiel, símbolo aí de lealdade, que ficou por 14 anos guardando aqui o caixão do seu dono. E aqui na frente, aliás, tem um pubzinho ali, tem outra loja que todos levam o nome do cachorro, e por diversas lojinhas a gente vê a estátua, então realmente é o símbolo da cidade, e como ele é um exemplo a outras diversas histórias aí dentro do cemitério, que tem a descrição ali na frente do seu túmulo. Agora sim vamos entrar lá no cemitério e ver, além desses túmulos curiosos aí, os nomes de inspiração de J.K. Rowling para alguns dos seus bruxos da saga. E entrando aqui no cemitério, a gente tem a igreja aqui do cemitério, mas o que chama atenção é aqui, ó, esse monte de graveto. Aí a gente vê a lápide aqui, e ele ali de novo, ó, o cachorro tão amado aqui pela cidade de Edimburgo. E aqui o túmulo dele, morreu com 16 anos o cachorro, em 1872, 14 de janeiro. O túmulo dele está aqui, então, logo na entrada do cemitério. E todo mundo aqui traz uma lembrancinha, um graveto para o cachorro. E se aventurando aqui no gramado do cemitério, a gente já vê aqui um chão meio batido, e aqui o lance é esse, cara, ir procurando. Olha só quem que tá aqui na lápide. Anne Potter e Robert Potter. Eis a inspiração aqui de J.K. Rowling aqui pro nome do seu filhote bruxo. E enquanto a gente explora aqui os túmulos e o visual meio macabro do cemitério aqui de Edimburgo, a gente se depara aqui com um pouco de história. Olha só, Flodden Wall, dá para ver ali uma placa ali em cima.
descrita, e aqui um pouco contando um pouco da história, mas como eu já falei para vocês, essa cidade aqui ela era murada, né? Era uma cidade totalmente murada na época medieval, e depois esses muros aí obviamente foram derrubados, e a gente encontra aqui na cidade de Edimburgo vários trechos dessa muralha, alguns pedaços, algumas marcações no chão por onde a muralha passava, e ela servia obviamente aí para a defesa da cidade, né? Do burgo aqui e o castelo. E também para os limites comerciais da cidade. E aqui está o exemplo de um pedaço da muralha, a muralha de Flodden. Teve muralha do rei e teve uma outra muralha que me foge o nome agora. Foram várias muralhas que foram crescendo de acordo com o crescimento da cidade, e aqui está o pedaço de uma delas. Vou mostrar outras partes mais para frente aí, algumas que ficaram só de marcações no chão, mas está aqui um pouco da história. Agora vamos continuar a achar outros túmulos aí de inspiração para nossa bruxa J.K. E outro nome aí interessante, quem não lembra da professora Minerva McGonagall? Aqui, a inspiração para a nossa escritora foi o William McGonagall, que dizem as lendas aí que era o pior escritor poeta na sua época, né? Não sei por que ela escolheu para a professora Minerva, que para mim é uma personagem muito legal do Harry Potter. E andando mais um pouquinho aqui pelos túmulos, a gente encontra outra inspiração, que foi a Elizabeth Moody, que é o nosso querido Auror aí, né? O olho tonto Moody, Alastor Moody. Quem não lembra dele aí da saga Harry Potter? E mais, seguindo um pouquinho para frente do túmulo, virando à direita, a gente encontra aqui o túmulo da família Black, né? Claro, não com os nomes originais, aí a gente tá vendo que a J.K. Rowling acabou utilizando mais os sobrenomes, mas o nosso querido Sirius Black, né? O padrinho aí do Harry Potter, e que foi muito, muito importante aí, um personagem bem intrigante da saga. E seguindo um pouquinho aqui pelo túmulo do Black, na nossa muralha aqui, né, que o Vitor já mostrou, mas do outro lado, vocês já estão vendo ali que estava uma aglomeraçãozinha, porque a gente tem nada mais, nada menos do que o túmulo de Thomas Riddle. Ele mesmo, Tom Riddle, aí o nome do Lord Voldemort, foi a inspiração aí. Então, esse túmulo aqui que a gente vai ver um pouquinho mais de perto, porque as inscrições aqui são bem antigas, né, 1800 e pouco, então tá um pouquinho apagado, mas vamos mostrar. Aqui o pessoal colocou até uma proteção aqui para grama, de tanto que a galera vem. E é bem importante lembrar, se você quiser aqui ter exatamente ali a localização, tem até um pin aí no Google Maps dessa lápide aqui. Quem assistiu aí o episódio do Somebody Feed Phil, icônico episódio aí de culinária do Netflix, ele veio aqui no episódio de Edimburgo nessa sorveteria, a Mary's Milk Bar. Na época que ele veio, no verão, essa sorveteria bomba, faz filas, inclusive no site deles eles recomendam que você chegue pelo menos aí meia hora, uma hora antes do horário de fechar, senão você fica sem sorvete. E a estrela da casa aqui, que todo mundo gosta, é isso aqui, ó, é um Sunday Spaghetti. Eles reproduzem aqui como se fosse um espaguete, só que em forma de sorvete. Você escolhe a base que você quer por baixo e em cima ele faz um espaguete de sorvete de leite, com cerejas de amarena imitando as almôndegas, uma farofinha de pão com mel, e em cima o que seria o queijo ralado é o chocolate branco ralado. Então eles imitam aqui um espaguete, mas tudo com sorvete com doce, que promete ser uma delícia. Eu vou experimentar agora aqui. A crocância aqui da farofinha de pão salgada é muito interessante, junto com o sorvete, um toquezinho agridoce aqui no sorvete, e a calda de amarena que desce aqui da cereja também no sorvete inteiro. É uma delícia, meu Deus. A gente pagou R$8,90, quase 9 libras esse sorvete, mas é enorme, não recomendo comer sozinho, senão sai daqui empanturrado. Eu vou dividir aqui com a Dani esse sorvete, porque realmente é muito grande. Ela tá esperando, ela tá torcendo aí atrás das câmeras que eu pare de falar e pare de comer, senão não vai sobrar nada para ela.
olha só, saindo da sorveteria, ali na frente o Grass Market Square, né? Castelão lá em cima já iluminado. Daqui a pouco vamos ali dar uma explorada aqui nessa praça bem bacana. E aqui, ó, que chamou a atenção, olha só, contei para vocês ali do Food and Wall, e vários lugares da cidade tem essas marcações da onde passava a muralha aqui. E aqui então a muralha de 1513 a 1870, ela passava exatamente por aqui, ó. Bem bacana, então eles guardam a memória da muralha com essas marcações no chão e tem em vários lugares da cidade. Agora vamos atravessar para o Grass Market Street, e aí ali tem uma coisa bem interessante que eu quero mostrar para vocês. E em meio a inúmeros pubs aqui da Grass Market, a gente encontra esse aqui, ó, mais icônico de todo, ou mais histórico, quem sabe, tá ali, ó, estabelecido em 1516. Faz noção, o Brasil estava sendo descoberto e os caras já tinham um pub aqui, ó, The White Hart Inn, o pub mais antigo aqui de Edimburgo. Muito bacana. A decoração lá dentro lá é bem intimista, né? Como vocês podem ver, a fachada dele ali tem um alce branco ali, ele realmente não é da fachada mais bonita. E lá dentro tem um monte de fotos e descrições aqui do bar lá desde antigamente, cara. Então tá aí, ó, The White Hart Inn. Quem gosta de história, aqui é o lugar para tomar a tua cervejinha escocesa. E essa praça aqui, Grass Market Square, datada de 1477, como o nome mesmo diz, a origem dela era um campo de pastagem, onde se criavam e vendiam animais. Depois se transformou num reduto de encontro e convivência social de viajantes, por conta da localização dela bem central, e comerciantes também que vinham aqui comprar os animais, até que começou a nascer os pubs. A gente já viu aí pub datado de 1516, continuou com um lugar de convívio social, de encontro de todo mundo, até que numa certa época aí no século 17, se não me engano, se converteu aí para uma praça de execuções. A gente está vendo aqui do monumento que é guardado desde aquela época, inclusive tem uma descrição em volta que diz que nesse lugar vários mártires morreram por protestarem pela fé. Então aqui era o lugar onde tinha a guilhotina da praça, a guilhotina da cidade, e a gente tem umas descrições no chão contando um pouco da história. A descriçãozinha aqui que conta que a última pessoa que teve sua cabeça cortada aqui no Grass Market foi James Andrew, em 4 de fevereiro de 1784. Então realmente aqui ficava a guilhotina da cidade e muitas cabeças rolaram por aqui. E desde então até hoje, né, continua, desde aquela época na verdade até hoje, continua sendo aí um reduto de convívio. Muitas pessoas vêm aqui para assistir jogos, esses inúmeros pubs aqui lotam a praça para ver o castelo se acender, e de noite isso aqui realmente fica muito movimentado, e um lugarzinho bem gostoso aí para comer o seu fish and chips e tomar a sua cerveja no final do dia. Grass Market Square, um lugar que se permanece aí inalterado desde a sua origem em 1477. Fatality. Cuidado da cabeça! Cuidado da cabeça! We spin a fissure of days inside the rain ocean. I don't really care why I often say no, so I understand what flows of. E paramos aqui no restaurante mais tradicional de Fish and Chips. Já a logo ali já diz o próprio Fish and Chips, e eles fazem do jeito mais tradicional possível aqui. E olha só esse prataço de Fish and Chips aqui. Eu pedi com batata doce, mas o tradicional mesmo é com batata normal, mas eu adoro batata doce aqui. E o peixe que eles usam é o haddock, que eu tava dando uma pesquisada aqui, né, para saber o que é. Ele é um peixão da família do bacalhau. Inclusive ele vem
todo petalado assim, né, em pétalas, que tá muito gostoso, que tá muito... Eu já dei uma mordida aqui, posso garantir que tá bom. O peixe, o prato, na verdade, com batata frita saiu R$15,95 e essa maravilha dessa cerveja aqui da casa, na verdade não é essa aqui, não é de Edimburgo, essa aqui é de Glasgow, que é tipo uma Pilsen deles aqui, né, mas é uma lager mais leve que tem, saiu R$5,95 500 ml, né, que é um pint. Uma delícia. Recomendo. Bert's Fish and Chips aqui na Victoria Street, que é a rua mais icônica aqui da cidade, o famoso Beco Diagonal de Edimburgo. No dia seguinte... E devidamente descansados, cá estamos mais um dia em Edimburgo e hoje pela Royal Mile, a rua que é a mais famosa aqui da cidade, que corta a cidade de leste a oeste, né? Ela liga o Castelo de Edimburgo, que fica lá para trás, com o Palácio de Holyrood, que é para onde a gente vai hoje logo mais, fica ligado aí. E o nome dela, Royal Mile, que significa a milha real, ela tem 1,6 km, que é exatamente uma milha escocesa. Então ela é bem grande, repleta de comércio, ladeada por esses prédios icônicos, igrejas. Tem um monte de atrações aqui pra gente visitar nessa via, então a gente vai dividir ela em 2 dias. Hoje vamos pro lado leste, no outro dia pro Castelo de Edimburgo a gente vai pro lado oeste, então vamos em direção lá e ver um pouquinho de cada atração que tem aí nela inteira. E nossa opção aqui para o café da manhã hoje é o Southern Cross Café, que fica bem perto da nossa casa aqui, mas a gente veio ontem fazer um brunch, já viu que era coisa boa, e hoje a gente decidiu voltar a experimentar o menu deles de café da manhã, que não serve o dia inteiro, né, só pela manhã, então a gente voltou, viu umas fotos na internet e tudo que rolava aqui e decidimos voltar, e a gente foi dessa maravilha aqui, ó, um Eggs Benedicts, que é um ovo pochê com um creme holandese aqui em cima, uns verdinhos e um baita baconzão em cima de um muffin, English muffin. Custou R$12,95 esse Eggs Benedicts e vem 2 mesmo assim, então dá até para dividir, né? E um cafezinho aqui, um balde de café na verdade, que custou R$3,85. Até tem um adendo para fazer para vocês aqui. Talvez não seja o melhor lugar para tomar café, porque todos os lugares que a gente passou aqui o café sai caro, sai aí mais de 3 libras a xícarazinha de café. Então a gente tá falando aí 3 a 4, né? Estamos falando aí de 25 reais, cara, uma xícara de café. Não é o lugar para tomar café, a gente teve que pagar porque a gente não fica sem, né? Mas vamos lá, o cafezinho é lindo. Agora eu vou cortar isso aqui e ver se realmente esse ovo tá daquele jeito. We are united, never divided by the things we do. Aren't you reminded? E claro que não poderia faltar aqui para sobremesa uma das tortas aqui da casa. A gente viu aí na entrada lá na vitrine as tortas que eles mesmos fazem aqui, e é a estrela da casa, né? Tem vários, inúmeros tipos, bolos, e a minha escolha aqui foi o carrot cake, que eu adoro. É diferente, traduzindo livremente, né? É um bolo de cenoura, mas não tem nada a ver com o nosso bolo de cenoura brasileiríssimo aí. Aqui o carrot cake, ele vai cenoura, mas ele vai muitas especiarias e também muitos nozes e algumas castanhas. E o Miguelzinho aqui já está devorando o topo do meu bolo aqui, que é um moranguinho, e tinha também uma blackberry ali, né, uma framboesa. Uma amora, isso. E agora vamos detonar, vamos ver se o bolo é tudo isso mesmo. Ontem a gente veio tomar café aqui e vi muita gente comendo esse bolinho aqui.
Esse creme branco que vem entre as camadas aqui, ou só em cima em alguns lugares, é um buttercream. É um cremezinho assim como quase que uma massa de cheesecake, um pouco mais durinho. Uma manteiga com um queijo, não sei, um cream cheese com açúcar. É uma delícia, cara, a combinação com esse aqui. E ainda rola uma crocância com as nozes e as castanhas da massa. Eu adoro. Carrot cake, o americano, o europeu, enfim, não sei a origem, mas quando você vê... Esse aqui a origem desse aqui deve ser inglesa. Fire that we used to use. I know we'll find it. It's always there in the things we do. Estamos aqui numa loja para ver o produto tradicional aqui da Escócia, que é o tweed, que é essa lã, né, mais grossa assim, e muitas vezes nesse padrão quadriculado, que chama tartan. E se a gente olha, né, um blazerzinho desse aqui, a gente lembra já da Escócia, né? Principalmente aí por conta dos filmes e tudo, esse é uma marca registrada aqui deles, né? Esse tartan não é só o quadriculado, mas é essas linhas coloridas, né, de diversas cores. E tem essas bolsinhas também que a gente achou bem bacana aqui, bem tradicional. Pra vocês terem uma ideia dos preços, ó, essa daqui tá saindo 80 libras. 369 libras esse blazer aqui feminino, e a gente tem as opções masculinas também, então bem bonitas aí para você ter um look diferenciado escocês. I'm gonna wanna spend this life with you. I'm gonna feel that sun and you feel it too. I'm gonna wanna spend this life with you. O maluco é brabo. E descendo a Royal Mile aqui, um dos edifícios que é ponto interessantíssimo para a gente ver é esse edifício aqui, que foi a casa de John Knox, um edifício datado de 1477, um dos mais antigos aqui da região. E John Knox foi um líder da Revolução Protestante aqui da Escócia, que depois desencadeou na Guerra Civil e a queda de Mary Queen, a Maria, a rainha dos escoceses, que também é famosa. A gente vai contar a história dela mais lá pra frente, lá no Palácio de Holyrood. E depois de todos esses eventos aí que Knox teve grande importância, houve a fundação da Igreja Presbiteriana Escocesa. E também é um baita exemplo aqui da arquitetura medieval, com janelas de guilhotina. E ali na frente a gente tem uma descrição em latim que diz: amor a Deus e ao próximo são os cumprimentos da lei. Então, um baita exemplo. Hoje ela está aberta ao público para visitação. Ele, John Knox aí, personagem importantíssimo, como eu falei, diz, né, que passou os últimos dias da sua vida aqui, por isso se transformou aí nesse marco histórico aqui da Royal Mile. E uma das coisas que compõe o visual aqui, não só da Royal Mile, mas em Edimburgo inteiro, são os famosos closes, que nada mais é do que corredores ou vielas ou becos aqui entre os enormes prédios em pedra aqui de Edimburgo medieval, onde antigamente moravam ou se exercia alguma função. Esse aqui é o Bakehall Close, que indica que aqui antigamente talvez seria um beco de padarias ou que morava algum padeiro. A gente vê outros becos aí com alguns nomes de advogado, beco da corte. A gente vai mostrar mais pra frente aí pra vocês. E agora vamos conhecer esse aqui, que ele é famoso e especial por um motivo. Ele foi cenário da série Outlander, um dos episódios aí, várias cenas na verdade, mas um dos episódios mais marcantes da série. E aqui os fãs já vão reconhecer que era a gráfica do Jaime e também o lugar onde a Jaime, o Jaime, né, se encontra lá com a mocinha, que eu não sei o nome porque eu não acompanho a série, mas eu já estou sabendo que esse lugar aqui é famosíssimo aqui para os fãs e para quem vem para Edimburgo por conta disso. E um exemplo aqui que o passado e o presente coexistem aqui em Edimburgo é o Parlamento da Escócia. A gente está no final da Royal Mile, na Old Town, na cidade antiga, né? E aqui inaugurado em 2004 o Parlamento escocês moderníssimo aqui, contando, buscando, né, inspirações aqui na história e na paisagem aqui, nos detalhes dele aqui.
E logo ali na frente o castelo, o Palácio de Holyrood, né, que é a casa da coroa aqui do Reino Unido, datado aí do século, isso aqui é do século, ano 1100, onde começou a história aqui, o castelo lá do século 14, do ladinho então aqui do Parlamento Novíssimo Moderno 2004, e agora é para lá que a gente vai, e ali já dá para ter uma ideia, ó, da King's Gallery, Galeria do Rei. Vamos lá contar um pouco dessa história. E já em frente ao parlamento, antes da gente entrar aqui no palácio, tem uma loja aqui com vários itens aqui da realeza. E me chamou a atenção aqui essa conjuntinho de chá aqui da Rainha Elizabeth. Imagina só você na sua casa aqui, ó, tomando um chazinho da tarde, ó, no horário da rainha. Well, I guess I'm here again. This wasn't part of the plan, but I don't have to understand how we got. E saindo aqui da lojinha do palácio, também existe o café. Então, se você quiser ir fazer uma pausinha, comer, enfim, fazer aquele lanchinho antes da visita, é um bom lugar. E nós vamos lá agora entrar já com o nosso ticket. Então, para você comprar aqui o ticket é muito fácil, pode acessar o nosso link aqui na descrição, no Get Your Guide, e tem dois tipos de entrada. A entrada somente para o palácio, a entrada somente para a Galeria do Rei, ou os dois. Nós aqui escolhemos somente o palácio, já que a Galeria do Rei é mais algumas exposições de obra de arte, algumas coisas que são aí da propriedade do rei, não nos interessa tanto. Mas o palácio, esse com certeza deve impressionar. Falando um pouquinho dos valores, então é 25 libras para a entrada somente no palácio, 11 somente para a Galeria do Rei e 32 se você quiser fazer as duas visitas. Bora lá? Todos os ingressos aqui, eles já incluem o audio guide, então a gente pegou aqui. Inclusive, uma curiosidade muito boa aí é que tem em português, e português do Brasil, não português de Portugal. E a gente já entra aqui com essa vista muito bonita aqui do átrio central desse palácio. E vamos explorar aí todo ele, mas infelizmente lá dentro é proibido gravar. Então já sabe, garante teu ingresso aí para você conferir lá esse palácio que deve Mas ser aqui fora, especial. Mas aqui fora, como vocês viram, é jardins, possível, né? abadia. Jardins, a abadia que a gente vai visitar e vai contar uma história aí bem interessante e curiosa aqui. Da origem. Importante, né? Aqui para Edimburgo, na Escócia. Mas eu vou deixar aí pro Victor contar para vocês. Bora lá. Onto me, I just let go. Maybe I'm better on my own. Whisper. E aqui o Palácio de Holyrood é a residência oficial da monarquia britânica na Escócia. Então sempre que vem para cá o rei Charles, aí agora a antiga falecida Rainha Elizabeth, eles ficavam aqui no palácio. Então, entre aspas, aí seria o Palácio de Buckingham, que todo mundo conhece, a residência oficial da rainha e do rei da Inglaterra, lá na Inglaterra. Quando eles vêm para cá, é aqui que eles ficam. E essa parte que a gente vê aqui, essas duas torres aqui, é a parte primeira, quando deu origem ao castelo em 1488. O rei James IV, se não me engano, ele construiu isso aqui primeiro, o primeiro palácio, e depois as partes dali são um pouco mais recentes, da reforma de 1700, 1800, alguma coisinha assim, que foi anexada à parte mais antiga. E o bacana é que ele fica aqui na encosta do Arthur Seat, que é esse vulcão adormecido ali no fundo, que também dá para fazer uma caminhada e dá para ir lá em cima, ter uma vista panorâmica da cidade aqui de Edimburgo e do castelo de cima, bem legal. A gente não vai fazer essa caminhada hoje aqui porque está muito frio, a gente vai aproveitar o tempo que a gente tem para visitar aqui o palácio. E vamos entrar lá, ver os salões, as salas de jantar, tudo que tem direito, e depois a gente vai visitar as ruínas da abadia, onde tudo começou lá em 1100, mas essa história eu vou contar para você lá direto de onde ela aconteceu. Agora vamos entrar. A Dani falou, lá dentro não pode filmar, infelizmente, porque isso aqui, como é o Palácio do Rei ainda até hoje, né?
tem pessoas trabalhando lá dentro, tudo acontece normalmente, a gente está aqui de visita, inclusive quando a família real está aqui nos eventos aqui na Escócia e eles estão aqui hospedados, o palácio é fechado para visitação. Agora vamos lá aproveitar que está aberto, né? E finalizada a visita aqui dentro do palácio, onde não pode filmar, né? Saindo do palácio aqui, você já pode filmar nas áreas abertas, jardim, a gente está entrando aqui na abadia. Mas antes um reviewzinho aí, o que você achou da visita? Eu achei bem legal, o palácio não é muito grande, então assim, uma visita bem dinâmica. E com o audioguia fica legal, porque aí não é só olhar as coisas, você vê histórias, entende né, ali a dinâmica, como eles usam hoje ainda. Então foi bem interessante. Tem uma linha do tempo aqui, aliás, deixa eu mostrar aqui um pouco do audioguia, olha só. Esse é o audioguia, daí você vai clicando aqui, ele vai abrindo uns videozinhos em português do Brasil, então você vai acompanhando, ilustrando aqui no audioguia e também vendo ali as exposições, bem legal. Agora vamos dar continuidade aqui para a visita da abadia, que foi onde deu origem a tudo isso aqui, ao Palácio de Holyrood, em 1100, então muita história pela frente. E agora a gente está visitando aqui a área externa do castelo, que são as ruínas da abadia, que foi onde tudo começou aqui lá em 1128, se não me engano. O rei David I, ele gostava de vir aqui nas encostas aqui do Arthur Seat, que é aquela rocha que a gente mostrou no começo aí, e ele vinha caçar, até que uma certa vez ele avistou um cervo com uma cruz no meio dos chifres, né? E ele disse ter sido um milagre, coisa assim. Então ele criou essa abadia aqui onde ele teve essa visão. E ele fez, inclusive, além da abadia aqui para adoração desse milagre que ele diz ter avistado, ele criou alguns quartos, alguns cômodos que era mais confortável do que o do Castelo de Edimburgo, que a gente vai visitar ainda, que fica lá em cima de uma outra rocha, e lá também tinha muito vento, muitas intempéries aí do tempo, né? Então ele gostava de ficar aqui, até que 300 anos depois o rei Jaime IV, se não me engano, acho que é isso, foi quem trouxe o castelo para cá. Ele construiu as primeiras acomodações aqui anexo à abadia, que a abadia, na verdade, ela já vinha sendo usada como um centro de recebimento aí de pessoas célebres, coroações, eventos, até que então ele construiu a primeira parte ali do castelo, aqui do Palácio de Holyrood, e alguns anos depois veio o palácio, toda a família real começou a se hospedar aqui direto no Palácio de Holyrood. E é bem interessante, pena que já está toda destruída, ficou alguns anos em decadência, o teto todo caiu, e até a gente está vendo aí, ainda está sendo restaurado algumas partes, né, o andaime e tal. E aqui tem uma foto de como era a abadia, uma representação aqui, conta um pouco. Aqui a gente tem o palácio, a gente está bem aqui, tá, nessa nave. Mas a abadia, ela vinha até aqui atrás e tal, então ela era bem grandona. O palácio depois veio esse anexo aqui. E o nome Holyrood, né, significa, antigamente uma certa cruz que usava lá nos tempos de 1500, se chamava Hood, era cruz sagrada, e Holy é sagrado, né, em inglês. Então eles deram o nome aqui de cruz sagrada, que é a Holyrood, o nome da cruz, então, que esse tipo de cruz que era usado. Ficou o nome do palácio, o nome da abadia e depois o nome do palácio desde então. E a visita ela finaliza aqui nos jardins,
que diz que tem uma extensão aqui de 10 acres, então um jardim bem extenso e que é muito cuidado aí até hoje. Tá bem bonito, tá bem conservado, dá para ver. Aqui tem algumas relíquias, por exemplo, né, esse relógio solar aí que data de 1633 e também hoje é uma das áreas importantes. Obrigada, meu amor. E é hoje uma das áreas importantes aqui porque é realizada a abertura de uma festa bem importante que tem aqui na Escócia, em Edimburgo, que acontece no verão, no mês de julho. E também algumas premiações, como o prêmio do Duque de Edimburgo, também é realizado aqui. Então é aí um espaço muito bonito e também útil até os dias de hoje para realeza. E aqui já na parte de trás então, onde ocupava até a antiga abadia, a gente vê a parte de trás do palácio, mas a estrela aqui são os jardins, realmente bonito. Olha esse gramadão aqui, Miguelzinho vai à loucura, já tá até me olhando querendo pisar nesse gramadão, né? Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é pro Arthur Seat, que eu falei aí um pouco antes da visita, desde a história lá, é onde ele vinha caçar aqui, né? O rei lá, quando ele deu início à abadia, teve a visagem, ele vinha caçar nessa área que era um descampadão e tinha o Arthur Seat, que é o assento de Arthur, né? Que eles falam traduzido, que é um vulcão adormecido e você consegue ir andando ali, ó, você não precisa nem entrar aqui no castelo, no palácio, né? Para subir lá, você vem por fora dele, não precisa pagar nada, uns 45 minutos de caminhada e você sobe lá no topo do assento de Arthur e consegue contemplar aqui o palácio e o pedaço da cidade de Edimburgo do alto. Bonito mesmo, caminhadinha. Hoje o dia estava ventando bastante, venha preparado para fazer essa caminhada. E chegamos no fim do mundo, pessoal. De novo, né? Isso mesmo, a gente já foi lá para Ushuaia, mas esse aqui é o final de outro mundo. Esse pub aqui, conhecido e muito, muito antigo já por ser o final do mundo, porque era o final do mundo da cidade de Edimburgo. Aqui a gente pode ver, aqui sinalizado, era onde tinha uma parte aí do Flodden Wall, aquele mesmo que a gente viu lá no cemitério, e por isso ficou conhecido aqui o pub como o fim do mundo, porque era o fim do mundo ali da cidade de Edimburgo, dessa cidade que já foi murada, como a gente já comentou. E é também bem importante e bem conhecido pelos fãs de Outlander, né? Diz que tem uma cena aí, não assisti a série ainda, mas já estou sendo convencida. Tem uma cena aí que o casal, né, protagonista aí, o mocinho fala pra mocinha, né? Eu vou te levar para o fim do mundo. E esse aqui é o fim do mundo. E a nossa escolha aqui de refeição foi o Macca's Bar. Ele é um smash bar, na verdade, né? Que é conhecido aqui pelas smash potatoes, nosso purezinho de batatas. E a gente pediu aqui a opção com carneiro. É um carneiro, então, que é cozinhado bem lentamente aí por várias horas, segundo o cardápio. E não é nada barato, né? Como nada aqui em Edimburgo tem sido. Mas esse pratinho aqui saiu por 23 libras. E vamos experimentar, né, para ver se é bom. Você pode escolher o que você quer de sabor aqui na tua smash potatoes e a carne, né? Então a gente escolheu o carneiro e eu escolhi aqui o purê de batatas clássico escocês, que é o com manteiga. Mas tá bem bonito, viu? Veio bem quentinho. Bem forte o molho. Vamos ver se o cordeirinho aqui tá no... Ó, desmanchando. Nossa, tá bonito, hein? Muito bom. Bem gostoso e, claro, na Escócia faça como os escoceses, né? Uma half pint para acompanhar. Essa aqui saiu por 3 libras. Quarta produção.
E é isso aí, esses foram os nossos primeiros 2 dias aqui em Edimburgo. A gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, deixa o like e a gente vai ficar aqui mais 2 dias. A gente dividiu aí o roteiro para não ficar muito extenso esse vídeo. Mas já se inscreve no canal para não perder aí o próximo vídeo. Isso, próximo vídeo e as próximas aventuras, né? A gente está fazendo uma viagem aí de 3, 4 meses pela Europa. Tem bastante vídeo aqui nas playlists e aí tem mais por vir, né? Pela frente. É isso aí. Valeu! Se inscreve aí, até a próxima. Fui! J.K. Rowling, em 2008, deixou suas mãozinhas aqui, as mãozinhas que escreveram aí Harry Potter, a série literária mais vendida aí da história.